Nessa aula eu vou falar sobre a avaliação e os critérios de escolha do template. Um dos principais benefícios em adquirir um tema como a Avada é a possibilidade de utilizar os templates ou os demos ou os sites pré-fabricados que a empresa oferece. Eu vou dar uma navegada em alguns desses temas e vou fazendo os meus apontamentos em relação a eles. Antes, no entanto, é importante lembrar, que quando você estiver decidindo sobre o seu tema, é importante considerar a arquitetura de informação que foi pensada para o seu site, tá? E também os objetivos que você tem com o seu site, o que você quer comunicar com ele. Esses são temas que foram tratados no módulo 3. Na aula 2, o que eu quero comunicar com o meu site, planejar é preciso, definição de objetivos e definição da arquitetura de informação do seu site, tá? Caso você não tenha assistido essa aula, acredito que vale a pena você dar uma assistida nela. São aulas bem curtas, ok? Bom, aqui no Avada nós temos as demos, basta clicar aqui no menu à esquerda, ou simplesmente a partir da tela inicial, da área de bem-vindo, e clicar aqui em demos. Bom, aqui embaixo estão os demos, e a partir deles é possível eu fazer a importação ou fazer a análise, quando eu clico aqui em interior, ele vai abrir o tema para fazer a análise. O primeiro tema é o Avada Classic. O Avada Classic ele é um tema genérico, tá? Então você pode, a partir desse tema, criar praticamente qualquer tipo de website, tá? No entanto, ele tem alguns temas aqui que são direcionados para alguns nichos. Então, o que você deve considerar? Você não precisa simplesmente olhar para o tema e, por exemplo, esse aqui, Avada Yoga. É importante você considerar o contexto em que esse tema, esse template, ele está inserido. Poderia falar sobre outros temas que estejam ligados a bem-estar, a saúde mental, a saúde do corpo, dentre outros assuntos que a gente consegue fazer a adaptação. Então vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó, que é um template de padaria. Aqui entraria, por exemplo, um site de adega regional. Então, interessante o quão bem acabado são esses temas. Lembrando que esses menus aqui, eles respeitam o que a gente conhece como convenção. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que numa loja virtual, o carrinho de compra ele sempre estará ao lado à direita, o logo estará à esquerda, e na maioria dos websites a gente tem essa estrutura de menu. Isso foi convencionado, então as pessoas já esperam que um site, de modo geral, ele terá o seu logotipo, ele terá um menu de navegação que é o alto, tá? Salvo algumas exceções quando eu preciso pensar em um trabalho muito específico, tá? Aí vai depender realmente da ousadia que você precisa dar para o seu projeto, Então, dando continuidade, você consegue facilmente imaginar que essas imagens, essas cores, esses textos, eles poderiam ser contextualizados ao seu negócio. Olha só, aqui uma galeria de fotos, muito bonito, inclusive, muito bem acabado. Aqui eu venho um call to action, uma chamada de ação, uma área em destaque também, Aqui, enfim, é um tema realmente muito bem acabado. Tá? Então, imagine que você consiga, com base na arquitetura de informação que você pensou para o seu site, analisar um template desse e tentar fazer as adaptações necessárias para o seu negócio. Isso é importante. Outro ponto é o seguinte, na arquitetura de informação, a gente tem as páginas internas. Então, é importante você analisar também se as páginas internas, não nesse caso, vamos ver aqui, localizações, nesse caso ele está propondo que seja uma franquia, com endereços em diversos lugares, mas vamos ver aqui a página sobre. Então é importante você navegar nas páginas internas e comparar isso com a sua arquitetura de informação para analisar se isso vai fazer sentido para o seu cliente e se isso fará com que o seu site atingirá objetivos, tá? Lembrando, que objetivos são esses?
Na aula do módulo 3, a gente tem aqui, ó, o que eu preciso comunicar com o meu site, o que eu falo sobre os objetivos que um site ele precisa ter, de modo geral, tá? Então, esse é um dos templates que a gente tem. Deixa eu passar para esse de yoga. Ó, perceba que aqui eu poderia simplesmente fazer a alteração do contexto desse website, mas a arquitetura dele, ele realmente atende o que há de melhor hoje em dia, né? Site moderno, site bem acabado, com elementos que trazem, né, um valor, né, uma identidade, né, uma característica especial para o seu site, como, por exemplo, o fato de você passar o mouse nesses ícones e ele disparar esse movimento aqui. Isso é muito bacana, tá? Traz muito diferencial e permite que seu site se torne um projeto único, né? Isso é realmente interessantíssimo. Esses elementos, eles já vêm embutidos dentro do Avada. Basta a gente ou fazer a alteração de cor, como aprenderemos a fazer, ou simplesmente inserir esses elementos de acordo com o wireframe que nós pensamos, né, para o nosso site. Perfeito? Bom, vamos dar uma analisada nesse aqui. Esse splash, imagine que isso aqui poderia servir para uma empresa, uma consultoria financeira, por exemplo. Olha só, uma consultoria que tenha planos, né, de assinatura, né, ou assinaturas recorrentes. Aqui, naturalmente, percebe-se que é um tipo de negócio one page, né? Então, esse tipo de projeto ele tem uma comunicação rápida, né? Então, é basicamente para um público que já eventualmente já conhece um setor, ou seja, ele não vai precisar ficar lendo um monte de coisa, simplesmente ele precisa de uma solução rápida. E aqui esse tipo de projeto ele tem essa proposta de ser rápido. Então a pessoa entrou na landing page, entendeu as features, viu o preço, os benefícios, entrou em contato, converteu. Tá? Então a proposta desses sites homepage é exatamente essa. Esse aqui é muito legal. Esse é um tema, inclusive, novo lá na Avada. Deixa eu dar uma olhada. Não, tudo bem. É um tema relativamente novo, eu confesso que não tinha visto esse tema, mas olha que bacana. Aqui eu poderia falar sobre eventos de noite, poderia falar sobre gastronomia, poderia falar sobre Esse aqui ele tem uma pegada mais de comunicação jovem, né? Mas note que a partir do momento que você faz a alteração dos elementos da página, então você altera essa cor, ou então muda a disposição, né, dos elementos e desses módulos, então você tem um site completamente único e seu. Então, a gente não precisa se prender ao layout proposto, tampouco à proposta inicial do site. Então, ele tá aqui sugerindo um nicho de influenciadores, mas a gente pode usar a nossa imaginação e fazer as adaptações do template para o nosso negócio. Muito bem acabado, muito bonito, inclusive, tá? Outra coisa que você pode fazer é analisar como ele funciona no mobile. Para isso, vou continuar nesse site aqui mesmo, vou apertar F12, e aí a gente pode arrastar isso para cá e clicar aqui nesse botãozinho, aqui, ó, tá vendo? Dessa forma a gente consegue analisar o comportamento do site em um navegador de um celular, por exemplo. Então aqui eu ainda tenho as variações de celular, né, de dispositivos mobile, iPhone, iPad, iPad Pro e visualizações que você consegue editar. Nunca precisei fazer isso, mas acho que vale a pena você dar uma explorada nesses recursos do próprio Google Chrome, tá? Vamos para o próximo. Aqui um site de podcast. Poderia ser muito bem um site de tecnologia, poderia ser um site de uma startup, poderia ser um site de uma agência. Cara, sensacional. Interessante essas ideias, né? Porque imagine que aqui a sugestão é de Avada Podcast, tá? Sim, a proposta do site é essa.
Mas aqui, por exemplo, no Welcome, eu poderia colocar uma gravação de um áudio, né, falando sobre a minha empresa. Poderia contratar uma locução profissional, por exemplo, fazer uma edição desse áudio e colocar aqui, ó. Funcionaria muito bem. Perfeito, vamos para o próximo. Deixa eu dar uma analisada aqui, vou voltar nesse aqui para ver as páginas internas. Guests. O legal dessa nova versão da Avada é que antigamente, quando você instalava um template, ele via com trocentas páginas, assim, muitas páginas mesmo. Então isso te dava muito trabalho para editar e excluir essas páginas que não funcionavam para o seu negócio. Então, atualmente, quando a gente faz o download de um template, ele vem com as páginas da proposta do template, né? Isso vai te deixar a sua produção mais rápida e mais fácil, né? Night, aqui poderia ser uma casa de eventos, naturalmente a proposta já é de uma casa de eventos, mas provavelmente uma balada, né? A gente tem uma área de vídeo aqui, deixa eu dar uma clicada só para a gente ver o efeito. Aqui poderia ser muito bem a filmagem de um ambiente interno, também poderia ser de uma banda, de um cantor, dos trabalhos desse cantor. Inclusive, acredito que o site da Rolling Stones, ele é em WordPress, tá? Vamos ver aqui, tá bem próximo, né, pelo que eu me lembro aqui. Deixa eu dar uma navegada aqui no site, olha só. E tem uma estrutura de navegação diferente, mas isso aqui é o WordPress, tá? Isso é muito interessante. Deixa eu aceitar aqui os cookies. Perfeito, olha só. Pode notar que a pegada visual, ela tem a mesma linha, né? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Aqui, olha só, a área administrativa do site da banda Rolling Stones, né? WordPress puro, sem nenhuma dúvida, né? Muito bacana isso. Aqui vamos na sequência. Eu gostei tanto desse site aqui, ó. Vamos ver as páginas internas. E esse exercício você pode fazer aí, né? Você vai navegando nos temas, adaptando isso para o seu negócio, analisando se cabe na sua arquitetura de informação, se cabe, né, com os objetivos, se atende os objetivos que você pensou para o seu site, se está de acordo com a mensagem que você quer transmitir para o seu público. São esses pensamentos que você precisa ter na hora que você estiver construindo o seu site. Eu tenho um de autoescola, né? Então a proposta dele é simplesmente converter logo. Logo na segunda dobra do site já tem uma call to action aqui para eventualmente uma inscrição ou agendamento de aula. Né? Que benefícios dos automóveis que eles trabalham, que poderia ser taxa de aprovação, por exemplo, testemunhal. Aqui também poderia ser qualquer site, na verdade, né? Tem as páginas internas, os preços. Deixa eu dar uma olhadinha na página de cursos. Tá, interessante. Esse site deve ficar muito interessante no mobile. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vou apertar F12. Muito legal. Ó. Perfeito. Ó. Bom, vou avançar aqui porque agora cabe a você fazer as suas análises, né? Mas eu gostaria de concluir dentro das páginas que eu acabei abrindo aqui para analisar. Aqui outro caso característico, típico, de que cabe em qualquer tipo de negócio, que novamente poderia ser uma agenda, uma agência, aliás, uma assessoria de imprensa, uma empresa de conteúdo, uma startup. Eu gosto muito desse efeito aqui que a Avada tem, olha só. Foi bem interessante cair nesse tema, porque ele tem esse modo, olha que bacana. Eu já usei esse modo
para alguns clientes. Então, se você tem muita informação e essa informação está dentro de um grupo, né, eu posso usar esse recurso ou usar esse tema, né? E aqui, dentro desse módulo, ele não rola a página para baixo, ele vai navegar dentro do módulo. Então, imagine que isso aqui sejam informações imprescindíveis que o seu cliente eventualmente precisaria conhecer. Então, ó, quando eu estou rolando a página, eu vou até voltar para tentar exemplificar melhor. Então, o usuário está aqui, chegou no seu site, está analisando, gosto muito desses recursos que você compacta, né, a informação em um módulo, como por exemplo aqui, ó, comece agora, aqui tem um PDF, por exemplo, aqui eu tenho benefícios, e aqui embaixo, que é o que eu queria mostrar, ó, o site parou de avançar, mas ele está dentro desse módulo, isso é bem interessante. Você poderia considerar esse recurso aí para o seu negócio. Mesmo que você escolha aí outro template que não tenha essa funcionalidade, né, é possível que você crie, né, esse módulo, essa funcionalidade em qualquer outro template, tá? Perfeito. Vamos pro próximo. Aqui já tem uma pegada mais clean, né, mais benefício para o corpo, que também caberia para outros tipos de projetos, né? Eu estou bem tendencioso a usar esse template aqui para o projeto que a gente vai criar, que é um site de Personal Organizer, né? Esse template está bem dentro da proposta do projeto que eu vou criar aqui com você. Belíssimo, belíssimo. Belíssimo. Não, eu sou apaixonado, né, por essas novidades, né, por essas mudanças que a internet trouxe para a gente. Você imagina que nem tanto tempo atrás, que a gente pensar em uma solução dessa, isso era caríssimo, estava na mão somente de profissionais da área, né? Então, para a gente ter acesso a esses recursos, você tinha que investir um bom dinheiro, né? Fora a manutenção e os riscos ainda de sair do jeito que você não esperava, né? Aqui eu tenho um de serviços de eletrônica, né? Que caberia também para diversos outros projetos. Esse aqui é um tema mais clássico, né? Ele tem uma estrutura mais conservadora, né? Interessante é que nesse tema que eu tenho o Call to Action muito facilitado para o usuário, né? Então tem, além do bom contraste, né, que eu tenho no Call to Action, né? Contate-nos, solicite um orçamento, ele ainda tem as boas práticas, né, de deixar o Call to Action logo na primeira dobra do site. Então tenho dois, um aqui no menu que sempre estará aqui e um logo na primeira página, que faz muito sentido, né, porque aqui a proposta são serviços emergenciais. Então, imagine que, sei lá, acabou a energia, sei lá, na casa do cliente, do camarada, ele acessa aqui, então ele precisa de um contato rápido. Então esses detalhes é o que você precisará considerar na hora que você estiver construindo aí sua estratégia, né, sua presença online, né? Então essa proposta aqui, ó, ela está claramente atendendo a emergencialidade que um eventual usuário venha a ter, né, quando chega nesse site, nessa proposta, né, que é contato rápido, né? Vamos para o próximo. Esse tema aqui é bem interessante porque ele tem a maioria dos recursos, né, que permite você criar qualquer tipo de projeto também, né? Isso aqui é um dos templates que eu estou tendencioso a trabalhar também, né, no nosso projeto. Então tô decidindo entre, cadê? Bom, tá aí para trás, não vou alongar muito a aula, mas esse aqui é um dos temas que ele atende perfeitamente a nossa proposta de projeto, tá? Aqui eu tenho de freelancer, né? Então ele é totalmente visual, com contraste, né? Ele tem esse recurso aqui, que nesse caso, acredito que vale, né, nesse projeto,
O que muda no menu dele é porque, já que é um freelance, né, a gente remete a coisas diferentes, a arte, é fora do padrão, né? Então, apesar desse tipo de menu aqui, as pessoas não estarem acostumadas com ele, né? Esse menu, então, o hamburguinho aqui, a gente clica e aí sim ele abre o menu. Num site corporativo, né, pode não fazer sentido, mas nesse caso aqui sim, tá? Não vai ferir a imagem do artista, né? Do fotógrafo, do diretor de arte, do filmmaker, enfim, né? Essa aqui também caberia para uma agência, com toda certeza, um projeto bem contrastado. O portfólio, ele ocupa aqui um espaço bem generoso, né, do site, que é justamente isso que um profissional dessa categoria precisa mostrar, são os seus projetos. E um call to action aqui logo no final. Tem muito sentido. Deixa eu dar uma olhadinha na página interna. Trabalhos. Vamos ver aqui a página de captura, como é que tá. Perfeito, né? Muito interessante. Aqui é uma proposta para fotografia. Também segue a mesma ideia do projeto anterior, né? Do site anterior. O menu ele vem dentro desse hambúrguerzinho. Provavelmente no mobile ele deve ter um visual muito interessante, né? Fotografia, então é importante ter esse fundo neutro ou acinzentado, né? Porque isso valoriza as imagens, né? E leva a concentração, e leva a visão do usuário para as imagens, tá? Bom, sobre as demos ou os projetos fabricados, eu passei para você tudo o que eu considero na hora que eu estou escolhendo um projeto, um tema, tanto para projetos pessoais quanto para projetos de clientes, tá? Então, o exercício que você precisará fazer agora é analisar o contexto do seu template, ligar isso na arquitetura da informação e entender que os temas eles podem ser adaptados, né? Isso vai deixar o seu projeto único e principalmente, né, se o que você mentalizar aí ele estará dentro, né, da expectativa do cliente, né? Ou seja, o que você precisa comunicar no seu site. Até a próxima aula.